esse é o Direto do Paddock e a gente chega com mais uma polêmica na Fórmula 1. Pois é, depois de um mês sem corridas, a categoria volta nos Estados Unidos e já chega com controvérsia envolvendo a Red Bull. Quem vai contar um pouquinho mais sobre isso para vocês é o Carlos, que está aqui comigo. Carlos, muito bem-vindo. E já conta aí pra galera que polêmica que é essa que a Red Bull tá metida. Salve Isa, salve galera. Pois é, Fórmula 1 retornando às atividades depois de um mês de pausa, agora em Austin, Circuito das Américas, e vem à tona, vem à luz para o grande público uma polêmica que na verdade decorre do GP de Singapura, a etapa anterior a esse período de pausa, que não tem ali o toque de recolher, período esse no qual as equipes puderam trabalhar nos seus carros e tudo mais. E desde Singapura tinha ali na Rádio Paddock uma história de que a Red Bull teria uma peça no interior do cockpit de seu carro que permitiria uma alteração do ângulo da parte da frente do assoalho no período de parque fechado, isso é, entre o início da classificação e a corrida, de modo tal que a Red Bull poderia fazer uma alteração na configuração dessa parte do carro. Essa peça aí que gerou a polêmica da vez é chamada de bib ou T-tray na linguagem em inglês, mas enfim, o fato é que seria um dispositivo dentro do cockpit que alteraria a configuração da parte frontal do assoalho já durante o período de parque fechado, reiterando, perdoem a redundância, mas entre classificação e corrida. Isso porque nos treinos livres as equipes podem mudar as configurações entre classificação e corrida, ou seja, durante parque fechado, em tese você só pode mexer no ângulo da asa dianteira. Então seria de fato uma maneira de burlar o regulamento. E qual que seria a vantagem por trás disso, né? Você deixar o carro um pouco mais alto ou mais baixo na parte da frente, de modo a poder atacar mais ou menos as zebras, dependendo do tipo de pista. E, curiosamente, isso vem à tona antes do GP dos Estados Unidos. GP dos Estados Unidos que no ano passado, aliás, teve treta por conta da prancha ali que fica no assoalho do carro. Hamilton e Charles Leclerc desclassificados da etapa de Austin no ano passado, né, Isa? É verdade. Então a gente vai ficar de olho em tudo que pode acontecer por conta dessa peça. Mas, Carlos, eu queria que você explicasse para a galera o que a Red Bull está alegando em relação a isso. As equipes falam, né, em relação a ela tá usando essa peça no parque fechado, mas ela alega uma outra coisa e até fala que estava em conformidade com a própria FIA essa peça que, no caso, ela não é ilegal, né, que seria ilegal aí o uso no parque fechado. Perfeitamente. Então, para explicar, né, isso tem sido debatido entre Red Bull e FIA já desde o GP de Singapura, conforme eu trouxe. O que a Red Bull alega oficialmente num comunicado emitido aí a alguns repórteres, incluindo o nosso glorioso Jonathan Noble, do Motorsport.com Global, é que existe a peça, ou seja, a Red Bull admite a existência da tal peça, o bib ou T-tray, ou como é que a gente traduziu, inclusive? Babador ali dentro do cockpit que altera o ângulo da parte da frente do assoalho, mas que ele não pode ser usado durante o período de funcionamento do carro. Isso é, você monta o carro para uma sessão de pista e a partir do momento que isso é feito, não dá para alterar esse ângulo da parte frontal do assoalho. Então, o que a Red Bull admite é que existe a peça, mas ela só pode, digamos, alterar o ângulo referido quando o carro está em montagem, não pós-montagem, de modo tal que não, na visão da Red Bull, né, não foi feita nenhuma irregularidade aí nessas etapas. Relembrando, desde Singapura, isso está em voga e, claro, acaba vindo à tona agora porque a FIA tem que voltar a tornar público os seus escrutínios. Então, o que a FIA fez nesse sentido? Ela adotou, digamos assim, para o GP dos Estados Unidos de 2024, ou seja, a partir de agora em Austin, um selo nessa peça para verificar se há algum tipo de movimento ali que, caso aconteça, vai render algum tipo de punição para a Red Bull, muito provavelmente desclassificação técnica e exclusão do resultado da prova. Então vamos ficar de olho. E aí a gente também, né, fica esperto para observar se a Red Bull vai ter uma queda de rendimento muito grande, porque aí não vai ser coincidência, né, Isa? É verdade. E isso foi tópico entre os pilotos, né, lá no paddock em Austin, no Texas. Eu soube que Oscar Piastri foi muito claro em relação a esse assunto. O que o piloto da McLaren falou mesmo? Interessante isso, né? Porque a dupla da McLaren falou aí em tons distintos. O Piastri um pouco mais vocalmente, digamos, beligerante contra a Red Bull, né? Dizendo que é sempre uma tônica da Fórmula 1 as equipes explorarem os limites, mas, de acordo com o piloto australiano, a Red Bull claramente passou dos limites em caso de uso desse dispositivo, né? Então o Piastri já com os dois pés na porta, insinuando aí que a Red Bull tá burlando as regras. Já o Lando Norris falou que
tem que ser verificado se isso de fato teve um impacto no carro e até atenuou, digamos, a situação para a Red Bull, dizendo que, olha, eles têm aí uma série de bons resultados no ano, vai ser por causa disso, especificamente, que a Red Bull teve ou não uma vantagem em específicos GPs. Então, o Norris um pouco mais cauteloso, para ser bem eufemista aqui. Sim. E o Piastri já com os 2 pés na porta. Exatamente. E a dupla da Red Bull falou sobre isso? Max Verstappen deu de ombros praticamente para a alegação que referimos aqui e disse que não está nem um pouco preocupado. O Pérez reiterou que não tem nenhum tipo de irregularidade, que ele sabe da existência dessa peça, mas que não foi alterado esse ângulo frontal do assoalho durante o período de parque fechado. Lembrando uma vez mais que nos treinos livres as equipes podem alterar toda a configuração do carro, mas a partir do início da classificação você tem que deixar exatamente o mesmo setup, à exceção do ângulo da asa dianteira, até o final da corrida, Isa. Bom, mais alguma coisa a acrescentar sobre esse assunto? Eu acho que a grande questão agora é ficar de olho nos próximos desdobramentos, né, em comunicados oficiais da FIA e também no rendimento da Red Bull a partir de Austin em diante, né, não só, aliás, no GP dos Estados Unidos disputado agora no Circuito das Américas, mas nas próximas etapas, porque a gente tem 3 tipos de pistas bem diferentes entre si. Austin agora, depois o circuito Hermanos Rodrigues, no México, e Interlagos, né, o início da rodada tripla americana, que termina no Brasil. Depois temos ali um período de pausa e aí a volta aos Estados Unidos com o GP de Las Vegas. Mas vamos ficar de olho aí. E claro, pano de fundo de tudo isso, as disputas por título em 2024. Norris contra Verstappen no Mundial de Pilotos e McLaren já liderando contra a Red Bull, que veio inclusive a aproximação da Ferrari no Mundial de Construtores, Isa. Exatamente. Bom, galera, qualquer novidade sobre esse assunto, a gente vem correndo aqui para falar para vocês, contar tudo nos mínimos detalhes, mas não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na Motorsport TV Brasil. Claro, além de vídeos, nós temos o podcast, temos transmissões super especiais. Nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Twitter X, no Blue Sky, no Threads, no Facebook, no Instagram, no TikTok e também nos canais do WhatsApp. E bom, considere ser um membro do nosso canal, porque olha só, os membros hard, eles têm lives exclusivas com o ex-chefe de motores da Renault na Fórmula 1, Rico Penteado. Eu vou ficando por aqui. Carlos, muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.